E aí galera, tudo bem? Eu sou o Manuel e eu quis gravar esse vídeo para falar com vocês sobre algo que tem queimado muito no meu coração, que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, que é sobre uma vida consciente da presença de Deus. E isso começou a vir na minha mente, começou a falar comigo, comecei a refletir sobre isso. Acho que no sábado retrasado eu tava conversando com minha namorada sobre esse livro aqui do Israel Subirá, que é muito bom, Mate Dragão, que basicamente fala sobre a batalha pela pureza sexual. Só que não é sobre esse âmbito que eu vou falar. É sobre uma vida consciente da presença de Deus. Nos últimos capítulos, na verdade o último capítulo é um capítulo em que o Israel convida algumas pessoas para falarem, né? O nome do capítulo é A Multidão de Conselheiros, e um desses conselhos é do Douglas Gonçalves, do Lisascope, que ele fala sobre consciência da presença. E nesse livro, ele dá um direcionamento sobre a área que o livro fala. Só que não só sobre o assunto do livro, mas também sobre a vida no geral. Isso começou a martelar na minha cabeça. Comecei a refletir sobre isso. Sobre o quão importante é viver consciente de que Deus está com a gente o tempo todo. No Salmo 139, se eu não estou enganado, Davi fala sobre isso, sobre o Deus que o formou, que o conhece desde a barriga da sua mãe, que sabe tudo sobre ele, que mesmo que ele suba num ponto mais alto, ali Deus está, e se ele descer ao mais profundo abismo, Deus também está ali, Deus o conhece, Deus está com ele em todo momento, não tem como escapar do seu grande amor. E eu comecei a refletir sobre isso, que às vezes a gente vive uma vida muito desconexa com aquilo que a gente diz acreditar, com a fé que a gente diz ter. A gente diz que é cristão, mas quantas vezes no dia a gente para pensar em Deus? Nesse Deus que a gente diz acreditar, que a gente diz que mudou a nossa vida. Mas quantas vezes a gente para pensar nele? Quantas vezes a gente para meditar? Será que a vida que eu vivo, os meus hábitos, o meu comportamento, a forma como eu me relaciono com as pessoas, será que isso glorifica Deus? Será que eu tô consciente de que eu não tô me ausentando do Senhor? Que Ele tá comigo em todo o tempo? E isso não é uma coisa pra gente se assustar, porque tem muito aquele discurso de Deus tá te vendo o tempo todo, cuidado. Tipo, eu não vejo desse jeito. Eu vejo que a gente tem que ter um temor sim, porque Deus é o Criador de todo o universo, é aquele que nos formou, que nos moldou, que sabe os nossos dias mesmo antes da gente vir a nascer, Ele sabe. Mas eu vejo como um ponto a se pensar. Cara, será que a vida que eu vivo agrada o Senhor? Pra mim, os olhos do Senhor o tempo todo sobre nós é isso, tipo, essa reflexão, esse autoexame, aquilo que Paulo fala pra igreja de Corinto sobre examinar cada um a si mesmo antes de participar da ceia. Tipo, pra gente também isso no nosso dia a dia, examinar nós mesmos, a nossa conduta, a nossa alimentação. A gente dá tanto valor para outros pecados, a gente polemiza tanto e extremaliza, não sei se essa palavra existe, a gente é muito extremista com alguns pecados, a gente esquece que a má alimentação também é um pecado, a glutonaria, a gula é um pecado, e às vezes a gente não medita nisso, a gente não medita que a nossa vida devocional não é só o momento que você separa no dia, aquele tempo, não, agora eu vou fazer meu devocional, que você lê a Bíblia, que você ora, que você medita nas Escrituras. Não, o devocional é uma vida, é o seu dia, a sua rotina. Sabe quando que Jesus encontra os seus discípulos e os convida para serem pescadores de gente? Não era quando eles estavam na sinagoga, não era quando eles estavam ali aprendendo do rabino deles, mas era quando eles estavam trabalhando, eles estavam ali pescando, tentando pescar na verdade. E a mesma coisa, gente, a nossa vida ela é uma vida que acontece no ordinário. É muito bom viver os momentos extraordinários, ter esses momentos separados em que a gente se move intencionalmente para um tempo a sós com Deus. Mas também é muito bom quando a gente vive uma vida que glorifica Ele, uma vida consciente da presença dEle. Então, cara, para pensar um pouco. A minha vida tem glorificado o Senhor? Eu tô vivendo consciente da presença de Deus? O Deus que me vê em todo o tempo, o Deus que está comigo todo o tempo, Ele se agrada da minha vida, Ele se agrada do meu sono, das horas de sono que eu tenho. Deus nos fez para o descanso. O próprio Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Será que o meu descanso glorifica a Deus? Será que a minha alimentação, como eu falei, glorifica a Deus? Deus, Ele deu várias
instruções para o seu povo no Pentateuco sobre alimentação. E isso nos mostra como Deus se preocupa também com a nossa dieta, com a forma como a gente lida com a comida. Tanto que glutonaria, a gula é um pecado. Cara, tem uma música bem aqui. É pecado. Será que a maneira que eu me visto, a forma como eu me exercito, como eu cuido do meu corpo, da minha saúde, será que isso glorifica a Deus? Será que eu tenho cuidado do meu corpo o suficiente? As conversas que eu estou inserido, aquilo que eu falo, será que eu só falo da vida das pessoas? Será que eu só falo mal, fofoco? Ou as minhas conversas são conversas edificantes, conversas que acrescentam na vida das pessoas, sabe? Será que aquilo que os meus olhos veem glorificam o Senhor? Então, é uma vida consciente de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Não tem como nos ausentarmos do amor dele. Então, vamos viver uma vida que glorifica o Senhor. A Bíblia fala que quer nós comamos, quer nós bebamos, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. E não é que você tem que virar um monge super espiritual e se trancar. Não, mas é viver uma vida normal, uma vida cotidiana, uma vida ordinária, uma vida simples, normal, sem nada de muito atrativo, de uau. Nem sempre a vida ela acontece no ordinário. A vida acontece no comum, no simples. Mas é nesse simples que a gente faz tudo com dedicação pro Senhor. Então, é uma coisa que eu tô refletindo ultimamente, que tem falado muito comigo nesses últimos dias, e eu espero que tenha sido algo edificante para sua vida e que você também possa refletir sobre isso, sobre a presença de Deus conosco em todo o tempo. E que a gente seja bons mordomos da presença dele. Que a gente seja uma pessoa hospitaleira para a presença de Deus. Que a gente não despreze isso, mas que a gente viva uma vida que agrade a ele, uma vida que, com os nossos hábitos, com a nossa rotina, o Senhor seja glorificado, seja engrandecido. Então é isso, galera. Tenham bons hábitos, tenham boas rotinas, tenham uma boa alimentação, cuide do seu corpo, ore, jejue, se dedique à leitura da Bíblia, se dedique à leitura de bons livros, tanto sobre assuntos espirituais como também sobre assuntos cotidianos, sobre aquilo que vai te levar para um lugar melhor, para aquilo que Deus tem te direcionado. E é isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Que seja algo realmente edificante para sua vida. E é isso. Valeu.